Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje aproveito aqui para mais uma aula de história, onde vamos falar das famílias ao longo do tempo. Com o passar do tempo, as famílias e o padrão de família foi mudando. Hoje as famílias estão mais reduzidas, os casais têm um filho, às vezes dois, até três. Não é mais difícil assim uma família com mais filhos. Antigamente não. Antigamente o padrão de família era famílias muito grandes, com 4, 5, 6, 10 filhos, né? E antigamente era como? O papai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa cuidando da casa e cuidando dos filhos. Hoje não é assim. Hoje a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, o pai ajuda a cuidar da casa, o pai ajuda a cuidar dos filhos. Antigamente não. Tinha pai que nem ajudava a cuidar dos filhos, não ajudava a fazer comida. Achava que isso era coisa só para mulher. Com a modernidade, isso também foi mudando, né? Hoje os pais, eles cuidam dos filhos, eles cuidam da casa. E o serviço é dividido, né? É dividido, assim, entre o pai e a mãe. Então, assim, a obrigação de cuidar da casa hoje em dia é dos dois. E o que a gente pode ver com isso? Se a gente for olhar para a família dos nossos avós, a gente vai perceber que a família era bem maior que a nossa. Pelo menos no meu caso, a família da minha avó era muito grande. Muito grande. Então, assim, hoje tem muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos, e ela já tinha até tataraneto, uma delas. A outra ainda não. Então, assim, faz esse exercício aí na sua casa. Vê como que era a família da sua avó, né? Ou de alguém que você conhece. Pergunta quantos filhos tinha, como que era, quem cuidava da casa, quem saía para trabalhar, quem era o responsável em trazer o dinheiro para dentro de casa. Se a sua família for diferente, você tá de parabéns. Mas isso é do mundo. Assim, o mundo está evoluindo dessa forma. Hoje, o padrão de família, como a gente já estudou, não é mais mãe, pai, filhos. Não. Hoje lembra que eu expliquei? Tem famílias que é mãe e filhos, avós e netos, né? Pai e filhos. Então, assim, tá bem mudado. Aí eu vou deixar para vocês a atividade da página 53 e 54. Beijo! Vamos falar também sobre convivência familiar, na página 55. A família é o principal grupo de uma criança. Cada pessoa de uma família é chamada de membro. Os membros se reúnem para formar a família, para ir ao parque, para ir à praia, para fazer compras, né? Tirando essa parte da nossa pandemia, mas era normal, assim, ir uma família inteira para o mercado, fazer a compra do mês. Hoje não, hoje está reduzido. Tem que ir só os adultos e as crianças têm que ficar em casa para ficar protegido, não é verdade? Então, normalmente, em uma família há regras e elas precisam ser obedecidas. Porém, não é somente pelas regras que devemos harmonia, mas sim porque todos os membros devem se respeitar e sentir prazer em estar juntos, né? Uma família briguenta, gente, não dá muito certo, não. Então, vamos tentar ter harmonia. E para ter harmonia, às vezes, é necessário que cada um abra mão da sua própria vontade, para poder viver em harmonia, né? Quando tem uma casa, por exemplo, que só tem uma televisão, para viver em harmonia, é preciso ter um combinado. Cada um assiste em um determinado horário, senão alguém vai sair prejudicado. Não existe um número certo de pessoas em uma família. Cada uma é especial e única, como a sua também é. Na minha família agora somos em 4, né? Eu, meu esposo e meus 2 filhos. Mas tem famílias que é 8, 10, 12, depende. Está errado? Não. Cada um tem que dominar a sua própria família e tem que gostar dela do jeito que é. O núcleo familiar de uma criança é formado pelos principais
e mais próximos membros de uma família. Há crianças que moram com o pai e a mãe, com o pai e a mãe e o irmão, só com o pai, só com a mãe, só com os avós, com o pai e a madrasta, ou com a mãe e o padrasto, ou até mesmo com outros parentes, com um tio, com um primo, né? As atitudes na família são orientadas por normas de comportamento e todos devem se relacionar de forma respeitosa e cordial. Você não pode chegar para uma pessoa mais velha, porque você tem que fazer isso. Não, gente. Vocês são crianças, vocês precisam falar. Por favor, você pode fazer isso? Você pode me ajudar? Dá licença, será que eu posso fazer isso? Né? Precisa ser cordial, ter respeito com os mais velhos. Né? Às vezes eu vejo crianças maltratando as avós. Né? E as avós dão tanto carinho para as crianças. Elas, sabe, se sacrifica, vai levar na escola, vai buscar, leva para brincar. E tem criança maltratando a vovozinha. Não pode, gente. Todo mundo que... A gente não pode maltratar ninguém. Nem o nosso colega do lado e nem os adultos. Quando um adulto briga com uma criança, tem criança que debate com um adulto. Isso é feio e é errado. Você tem que ser, respeitoso e cordial. Mesmo que você não goste, mesmo que esteja na hora da sua brincadeira, você vai xingar o adulto porque ele pediu para você ir tomar banho? Não, né? Isso é errado. Você precisa ser cordial e ter respeito. Então, algumas normas que precisam ser obedecidas. Saber ouvir os outros. Pedir licença ao passar entre as pessoas. Às vezes tem adulto conversando e aquela criança fica correndo no meio, passando, pedindo as coisas. Isso não é certo. Né? Já trabalhamos sobre isso na escola e eu já expliquei. Quando os adultos estão conversando, até para a gente pedir o celular, a gente tem que esperar o adulto parar de falar e depois pedir. O certo não é nem vocês estarem junto com os adultos conversando. Porque adulto conversa de adulto. Criança tem que estar com crianças. Não mexer naquilo que não lhe pertence. Cumprimentar as pessoas com bom dia, boa tarde, até logo. Agradecer quando receber alguma gentileza. Às vezes caiu o estojo de um no chão. O outro ia lá, né, muito prestativo, pegava o estojo e colocava na mesa. A pessoa não tinha coragem de falar muito obrigado. E temos que ter essa consciência e esse hábito de agradecer também quando a gente recebe alguma coisa boa. Dizer por favor ao pedir alguma coisa. E desculpar-se quando a gente age de maneira errada. Né? Não adianta só pedir desculpa. Tem que pedir desculpa, tem que se arrepender para não fazer de novo. As pessoas da família precisam respeitar umas às outras para que possam viver em harmonia. Então, tem que ser todos da família. Se mora a mãe, o pai e os filhos. A mãe tem que ser respeitosa com o pai, que tem que ser respeitoso com os filhos, e cada um respeitando o limite e a sua posição dentro da família. Então, vocês vão fazer para mim as atividades da página 57, 58, 59. E acaba a lição por hoje, tá bom? Um bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante. Evitem aglomerações para a gente poder mandar esse vírus embora, tá bom? Se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer esse mal. Beijos!